E entramos então no primeiro título, Tesouro Selic. O Tesouro Selic é a forma mais segura que existe para investimentos. Não existe nenhuma outra aplicação no Brasil que seja mais segura do que o Tesouro Selic. O senhor é mais seguro do que a caderneta de poupança? Sim, é mais seguro do que a caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança é garantida até 250 mil pelo Fundo Garantidor de Crédito, enquanto o Tesouro Selic é 100% garantido pelo governo federal. A gente vai ver as características desse título e vai ver que o Tesouro Selic paga Selic. Mas o que é Selic? Nós já vamos ver. E também paga uma taxa de juro que normalmente é muito baixa, algumas vezes até negativa, mas recentemente, aí, com a crise do coronavírus, ela passou a ser uma taxa positiva. E a alteração dessa taxa pode fazer com que, eventualmente, o título suba ou desça um pouquinho todos os dias. É engraçado porque eu tinha até abandonado esse ponto aqui, que só tinha impactado os títulos lá em 2002, na época da eleição do ex-presidente Lula. Eu tinha até abandonado isso e agora, nesse semestre, a gente tem que voltar com força. Eu acho que até é bom. Então vamos ver esse título. Esse título é ideal para quem não pode correr risco para a reserva de imprevistos, para você aconselhar a avó a investir no Tesouro Direto. O melhor é o Tesouro Selic. Com certeza ele é um título bem seguro. Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic ele foi implantado, uma central de títulos públicos que foi implantado lá em 1979 e que regula as operações do mercado aberto. O CDI é Certificado de Depósito Interbancário. A Selic representa as negociações de títulos públicos, que são feitos entre Banco Central e bancos comerciais. O CDI representa as negociações de títulos entre bancos, Certificado de Depósito Interbancário. O banco dos bancos se chama Banco Central. A gente vai ver a característica de cada um desses na sequência. Bom, aqui nós vemos o gráfico da taxa Selic desde que ela foi criada em 1996. Então nós vamos ver lá que ela estava na casa dos 25, depois tivemos um problema com a crise da Rússia, ela subiu lá para quase 42, depois da desvalorização aqui do real, ela subiu lá para 45 por um curto período de tempo. No início de 2021 ela estava em 2%, a mais baixa da história, e agora nós estamos vendo um aumento bastante significativo. E na última reunião do Copom, que terminou no dia 8, certo? Ela foi para 9,25. Como eu falei, a taxa Selic ela regula as operações que são feitas com títulos públicos entre bancos comerciais e o Banco Central. Quando um banco precisa tomar dinheiro emprestado do Banco Central, paga a taxa Selic. Quando ele empresta, recebe a taxa Selic. Para quem é aí do curso de economia, sabe que existem algumas peculiaridades, Selic meta, Selic efetiva, etc. Mas para nós aqui vamos ficar apenas na taxa Selic, certo? É importante vocês verem que essa taxa é a taxa básica da economia. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, que se reúne uma vez a cada 45 dias, sempre iniciando a reunião nas terças-feiras e dando o resultado dessa reunião ao fechamento do mercado nas quartas-feiras. E ele pode, eventualmente, em casos extremos, fazer reuniões extraordinárias, o que não é muito comum. Aqui nós vemos dois gráficos, a taxa Selic diária, a taxa CDI, as duas em termos mensais. Veja que na outra a gente estava em termos anuais, aqui eu coloco em termos mensais. Veja que é bastante difícil você enxergar a curvinha azul que está embaixo do CDI, porque a taxa Selic e a taxa CDI são extremamente próximas, certo? São extremamente próximas. Por que elas são tão próximas?
Porque um banco comercial, ele pode, quando ele está precisando de dinheiro, ele pode ou buscar junto ao Banco Central ou buscar junto a seus pares, os bancos comerciais. Por isso, elas são tão próximas. A taxa Selic ela é uma forte baliza para o CDI. Será que vale a pena comprar Tesouro Selic? Bom, eu peguei um gráfico aqui pós o Plano Real, certo? E comparei um investimento em Tesouro Selic, em caderneta de poupança e fiz uma diferença aqui na caderneta de poupança antiga e da caderneta de poupança nova. Então, alguém que tivesse colocado desde lá do início, nunca tivesse mexido, teria 1.396,20 na caderneta de poupança. Entretanto, se ele tirou e voltou e entrou na caderneta de poupança nova, ele chegaria a 1.270. A caderneta de poupança antiga pagava TR, taxa referencial, mais 0,5% ao mês, o que daria, portanto, 6,17% ao ano. A partir da mudança lá durante o governo Dilma, ela passou a pagar, quando a taxa Selic cai abaixo de 8,5%, apenas 70% da taxa Selic. Se tivesse investido no Tesouro Selic, teria 5.604,76. Entretanto, deste valor sobre o lucro, teria que pagar imposto de renda de 15%. Mesmo assim, veja que é bastante vantajoso investir em Tesouro Selic. Entretanto, a gente ainda tem mais de R$1 trilhão aplicados na caderneta de poupança. Espero que vocês não sejam um destes. Bom, o Tesouro Selic, ela também é conhecido como Letras Financeiras do Tesouro, ou LFT. Nós vamos ver que todos os títulos que são negociados, ele tem um nome, que é um nome conhecido no mercado. E o Tesouro Direto, para tornar mais simples, mais intuitivo, colocou então os nomes que remetem mais aos títulos. O Tesouro Selic é remunerado pela Selic. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que reflete a taxa média das operações diárias com títulos públicos registrados no sistema Selic, ou simplesmente taxa Selic. A taxa atual é de 9,25, certo? Como eu já falei, o Selic é um sistema especial de liquidação e custódia que foi criado lá em 1979 e administrado pelo Banco Central, certo? Que registra as negociações com títulos públicos e depósitos interfinanceiros por meio de equipamento eletrônico. Bom, agora nós vamos ver o título mais seguro que existe, que é o Tesouro Selic. Eu vou começar com o Tesouro Selic 2027. Aqui o Tesouro Selic 2027. Veja que quando eu coloco o título, o Tesouro Selic 2027, ele está ali 0101 de 27. Significa o quê? Que no dia 1º de janeiro de 2027 esse título vence. Quer eu queira, quer eu não queira, o título cai o valor do título cai na minha conta. O Tesouro Selic era negociado no dia 9 de 12 a 11.031, certo? Que ele vai pagar esse título Selic, lá que a gente viu, 9,25, mais 0,2486, que é essa taxa adicional. Como eu falei, os títulos têm duas limitações, ou no mínimo R$30 ou no mínimo 1%. Portanto, o menor valor que poderia comprar nesse dia um título seria R$ 110,31. Aqui embaixo vocês vão ver o valor do título, ele foi subindo aqui, e vocês vão ver que tem algumas variações, não é uma linha reta. O Tesouro Selic, ele teve neste ano no ano de 2020 e 2021, uma forte alteração dessa taxa adicional. Essa taxa adicional ali, Selic, era Selic mais 0,01, e ele teve um período que ele subiu bastante essa taxa. E com isso, essa taxa adicional da Selic, quando ela subiu, ela fez que o valor presente dos títulos Tesouro Selic caísse, o que assustou muita gente. Então eu coloquei aqui embaixo o Tesouro Selic de fevereiro e março lá,
para ver que durante alguns dias de fevereiro e março o Tesouro Selic apresentou rentabilidades negativas, o que assustou muita gente. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2002, mas eu acho que é interessante a gente ver que pode acontecer isso quando essa taxa adicional varia. Aqui vamos olhar então o Tesouro Selic 10 de março de 2021. Como vocês podem ver, ele já venceu, certo? Então ele já venceu. Para a gente conseguir olhar ele com um horizonte longo. Então vejo, desde que o Tesouro Selic foi lançado lá em 2015 até 2021, a gente olha uma reta sempre subindo, o título sempre subindo. Aí você pode dizer, pô, professor, mas eu vi ali que ele pode cair. Se vocês olhassem dia a dia esse título, aí sim a gente vai poder ver que alguns dias tem uma flutuação positiva ou negativa. Mas no longo prazo, o que altera é a inclinação da curva. Quanto mais alta for a taxa Selic, mais inclinada é a curva. Se a gente tivesse uma taxa zero, a gente teria então uma linha reta. À medida que você vai aumentando essa taxa, a inclinação da curva é maior ou menor. Mas veja que ele é um título extremamente seguro. Vejam que aqui eu coloquei as variações diárias. Então, sempre que há uma alteração naquela taxa além da Selic, se ela sobe, você vai ter uma flutuação negativa. Se ela cai, você vai ter uma flutuação positiva. Mas vejam que desse título, nós não tivemos nenhum dia de todo o período do título que você tivesse perdas superiores a 1%. Agora estou sendo aqui acompanhada por uma gata que está miando aqui ao lado do áudio. Agora vamos olhar o título Tesouro Selic 10 de março de 2025. Veja que se você entrar hoje no Tesouro Direto, ele não vai estar à venda. Os que estão à venda, eles têm uma história curta. Eu estou trazendo títulos mais antigos para que vocês consigam ver a história como um todo. Bom, aqui eu estou pegando esse Tesouro Selic 2025 e estou jogando lá no início do ano de 2021, para vocês verem que ele vinha num crescimento e aí a taxa de juros adicional subiu e teve uma queda, o que apavorou muita gente. Foram vários dias de queda desse título. Nós vamos ver nos próximos slides, já atualizado até dezembro, mas aqui eu fiz questão de deixar lá aquele período que ele caiu, para que vocês entendam que quando a taxa adicional sobe, o valor do título pode cair. Então, aqui é interessante a gente olhar, né, nesse Tesouro Selic, ele vinha lá 2019, né, a taxa era 0,01, subiu para 0,02, 0,03, e aí lá no mês 9 de 2020, houve um certo afastamento das pessoas, as pessoas não estavam querendo comprar Tesouro Selic, e a taxa adicional subiu até 0,37. Depois ela caiu, depois ela desceu até março. Veja que eu não estou colocando até o final, depois nós vamos ver. Aqui eu estou querendo mostrar para vocês verem o que aconteceu lá no final de 2020 até março de 2021, certo? Para a gente ver que pode acontecer isso. Aqui a gente pode ver a queda que teve no Tesouro Selic e que assustou muita gente ficou apavorado. Eu não sei se alguém lembra, isso foi uma matéria de reportagens na imprensa, etc. O pessoal apavorado que a taxa Selic, que o Tesouro Selic vinha apresentando uma rentabilidade negativa. Veja que isso se espraiou também para os fundos DI, que já fazia muito tempo que não tinha uma rentabilidade negativa, desde 2002, portanto as pessoas tinham esquecido lá desse passado. Veja que o título caiu, entretanto, quando chegar lá no final, ele vai apresentar uma alta, porque quem comprou Tesouro Selic com 0,1%, digamos, e não vendeu aqui, ele não perdeu dinheiro, ele simplesmente vai ganhar até 1º de março de 2025, Selic mais 0,1%. Quem comprou, por exemplo, aqui depois dessa queda, vai ganhar Tesouro Selic mais 0,37%.
Aqui as variações diárias, veja que ao longo de muito tempo a variação era quase sempre positiva, até que aí no início de 2020 nós tivemos um período relativamente longo alguns dias em que a taxa subiu e, portanto, o valor, a rentabilidade diária caiu. Chegou a perder R$ 25 em um único dia. Muita gente se apavorou e vendeu. Veja que depois ele subiu, chegou a subir 35% num único dia. Foi uma crise. É o que acontece com muita gente, que dentro de uma crise a pessoa se apavora e acaba vendendo num momento um tanto quanto assustador. Pessoal, nós vimos aí que recentemente a gente teve algumas flutuações no Tesouro Selic, o que assusta muita gente, né? O pessoal acaba ficando apavorado, muita gente retirou dinheiro. A gente precisa entender, pô, professor, mas isso não é renda fixa. Mesmo a renda fixa, eventualmente a renda fixa varia, certo? É estranho, porque lá no começo da disciplina eu falava bastante dessa flutuação no Tesouro Selic. Depois a gente parou, porque eu achei que não teríamos mais flutuações tão grandes. E de fato teve. O que a gente pode tirar de lição disso? A pior coisa que pode acontecer é quando você tem uma variação, você ficar apavorado, ir lá e vender. Então entenda que o Tesouro Selic é o que tem de mais seguro no mercado, certo? Mais seguro, não tem nada tão seguro quanto Tesouro Selic. Então ele é o melhor título? Não, porque a rentabilidade dele a longo prazo, ela tende a ser mais baixa do que o dos outros títulos públicos, justamente por apresentar um risco pequeno. Veja que mesmo ela pagando 2,75, ainda se ela pagar imposto de renda, ela está rendendo abaixo da inflação. Ele, portanto, serve para a nossa reserva de imprevistos, certo? Ou para aquelas pessoas que efetivamente não suportem riscos maiores. Assim a gente encerra a aula referente ao Tesouro Selic. Bom, aqui nós vamos ver, então, o título 10 de março de 2025, já com os dados atualizados. Aqueles que eu estava vendo antes eu tinha parado em março, agora eu trago aqui os dados para 8 de 12 de 2021 para a gente ver, enfim, com um distanciamento maior, o que aconteceu lá naquele momento de crise, que ainda afeta efetivamente esses títulos. Veja, aqui então a mesma taxa de juros adicional, né, que estava 0,1, 0,2, 0,3, subiu bastante, depois caiu, aí voltou a subir aqui até maio de 2021 e vem apresentando uma queda. Portanto, quando o título cai, quando a taxa de juros cai, o preço do título vai subir além da taxa Selic, como a gente vai ver no próximo gráfico. Então veja, muitas pessoas ali em janeiro, fevereiro, março, né, de 2020 se apavoraram, acabaram vendendo o título, porque achavam que o título vai acabar, etc. Né? Vocês vejam aquela queda. E quem simplesmente soube esperar está vendo agora que teve um aumento bastante significativo. Se a taxa de juros cair, voltar lá para 0,1, 0,2, as pessoas que ficaram acabam ganhando muito mais. Entretanto, muitas pessoas fazem isso em diversos investimentos. Quando cai, se apavora, vai lá e vende no pior momento. Bom, aqui nós vemos então com a maior desde o lançamento, lá em 4 de 2 de 2019, nós vemos a rentabilidade diária, quanto que deu? Então ele vinha dando lá R$1,50, de repente teve uma queda da taxa de juros, subiu para 20, e aqui no início de 2020, no final de 2020, 10 de 2020, nós vimos um aumento daquela taxa adicional e uma rentabilidade negativa. E aí, quando teve rentabilidade negativa, muitas pessoas se apavoraram e venderam. Depois, a rentabilidade foi lá para quase 40 em um dia. E se a gente olhar aqui a partir de maio de 2021, a gente já vê uma quase que estabilidade, o título rendendo todos os dias. Bom, com isso a gente encerra então o primeiro título, né? E a gente vai ter então aula
nessa semana, que é a última de 2021, e aí voltamos então em 2022. Eu espero que vocês tragam muitas dúvidas para as aulas aí da semana final desse ano de 2021, certo? Um abraço para vocês.